Bom, olá, eu sou o Caio Miolo e eu vou falar sobre design para inovação social, que é a área que eu pesquiso e que eu trabalho há alguns anos. Então, primeiro eu vou me apresentar. Acho que é importante mostrar quem que é a pessoa que está por trás do trabalho, né? Então, eu vou explicar como é que foi a minha trajetória e como é que eu entrei no design para inovação social. Bom, eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Sou ítalo brasileiro porque a minha família também é italiana, mas isso só para contar as minhas origens. Tenho 33 anos. Eu me formei em desenho industrial. A minha licenciatura foi em desenho industrial e eu fiz entre 2006 e 2010. Então, nessa altura, eu ainda não trabalhava com design para inovação social, eu trabalhava muito com design gráfico. Esse era o foco da licenciatura. Depois disso, eu trabalhei um tempo em São Paulo, que é uma das maiores cidades do Brasil. E trabalhei muito com a área de design de embalagens. Então fiquei 3 anos e meio lá trabalhando em algumas agências multinacionais. Depois eu voltei para o lugar onde eu vivi a minha infância, que é o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, e fui fazer um mestrado na Unicinos, que é uma das melhores universidades do Brasil no âmbito do design. Ela tem o foco deles em design estratégico. É uma abordagem que vem do Politécnico de Milão. Então eu toco nesse assunto porque o design estratégico foi a ponte para eu conhecer o design para inovação social. Então, muitos dos autores que eu estudei trabalham com isso, com design de serviços, inovação social, essa parte de como envolver as pessoas, que eu vou explicar agora como é que funciona e como é que eu trabalho. Então, eu fiz 2 anos de mestrado e em 2017 eu vim para Portugal para fazer doutoramento em design na Universidade de Lisboa, que é onde eu faço a minha pesquisa, é uma pesquisa aplicada. Então, eu aplico essa pesquisa, essa minha tese, numa organização portuguesa, que é a Aproximar, é uma cooperativa que desenvolve projetos e iniciativas que são cofinanciados pela União Europeia. Então, eu destaco aqui esse ponto também, porque foi onde eu consegui unir a pesquisa com a parte profissional da inovação social. E também, acho que eu vou mostrar aqui também como que é possível se trabalhar nesse âmbito, né? Porque eu acho que inovação social ainda é um paradigma que é difícil trabalhar nessa área, que não se paga, enfim, mas eu acho que vai ser importante eu falar sobre isso. Bom, então eu vou começar a apresentação falando sobre o que é inovação social, a partir dos autores que eu pesquiso e trabalho. Depois eu vou explicar sobre como que é o design para a inovação social, porque inovação social não é algo do designer, né? Então, como é que o designer trabalha nesse âmbito. Vou mostrar algumas abordagens que trabalham com isso, algumas metodologias. Depois eu vou partir para um tema mais exato, que é soluções habilitantes e plataformas habilitantes, que é uma área de estudo da inovação social através do design, que é a área que eu tenho me especializado no doutoramento e também enquanto trabalho mesmo. E, por fim, eu vou mostrar um pouco da minha investigação do doutoramento, que é mais aplicável ao design para a inovação social para contribuir para a reinserção social de pessoas que cumprem pena. Então, são pessoas que estão na prisão ou já saíram ou estão cumprindo alguma pena fora da prisão e precisam retornar. Então, eu vou mostrar como é que o design conseguiu e tem participado, né, para esse auxílio a ajudar nisso. Bom, então vou começar com o design para o que é a inovação social. É claro que eu vou trazer aqui a perspectiva dos autores que são do design, que eles definem isso, o Gegot, Manzini, Amerone, São Jorge, e, bom, esses são os principais. Então, uma compreensão que eu tive ao longo da pesquisa, desde o mestrado em 2014,
é sobre o design como um processo, não como resultado. Então, é todo um processo, desde o começo, de tentar responder às necessidades sociais ou criar novas oportunidades. Então, é tentar solucionar problemas ou gerar oportunidades. Bom, e para isso, a inovação social trabalha para empoderar essas pessoas. Então, a inovação social é muito isso, de ajudar com que as próprias pessoas colaborem e trabalhem juntas para procurar soluções ou novas oportunidades. Então é isso, é todo esse processo de procura pela mudança. Então não é só o resultado final, não é só o que surgiu dessa iniciativa, né? Então, todo esse processo. Os resultados obtidos consistem em melhorias para o bem comum e desenvolvimento de capacidades das pessoas que estão envolvidas, né? Então o resultado acaba também fortalecendo o capital social dessas pessoas e é isso, também desenvolver o interesse com que essas pessoas terão para procurar soluções para outros problemas. Então, é para o bem comum. E também eu quero destacar aqui que inovação social não está só relacionada com comunidades carentes ou algo nesse sentido. Acho que isso é importante destacar. Então, o bem comum pode ser o bem comum para uma vizinhança, para membros de uma comunidade local que querem melhorar algum tipo de necessidade que eles têm, seja de, coleta de lixo, eles estão com um problema, precisam se unir e arranjar soluções para isso. Então, são pequenas soluções também. Então, todo esse processo de união, de colaboração, é uma inovação social. Naquele contexto, é uma inovação. Então, aqui uma síntese, isso eu desenvolvi no meu mestrado, na época. Então, ele visa a solução de problemas sociais. Então, problemas sociais pode ser um problema local. Ele parte da mudança do comportamento desses indivíduos. Então, ou seja, são pessoas que talvez cada um vive a sua vida e não estão acostumados a trabalhar colaborativamente. São novas formas de organização da sociedade, ou seja, é uma reinvenção, não é reinvenção, mas é uma ressignificação dessas relações. Visa fornecer ferramentas para empoderar os cidadãos a participarem coletivamente. Aqui já tem um ponto muito relacionado com o design, e eu acho que o design está muito nisso, de fornecer ferramentas para facilitar essa colaboração. E os resultados do processo de inovação social é criar um valor de benefício comum para todos, não é só para um indivíduo, só para mim, mas para um todo, para todos que estão relacionados. O modelo, essa metodologia que foi desenvolvida, né, podemos chamar assim, são passíveis de replicação em outros contextos, ou seja, essa solução que foi feita aqui num contexto local pode ser feita em outras comunidades, enfim. E quando eu falo comunidades, não são só comunidades locais, pode ser comunidades até digitais, né? Então, hoje em dia está tudo muito mais amplo, estamos em rede, isso é importante destacar. Acaba por resultar no desenvolvimento do capital social. Essas pessoas acabam por desenvolver essa capacidade de sociabilidade, de colaboração, e reforça a capacidade social, bom, está relacionado com isso, das capacidades. Capacidade, quando eu digo, o que se pode fazer a partir dessas relações. Aqui alguns exemplos que a autora Meroni traz, são comunidades criativas, que está muito relacionado com inovação social. São pessoas que se unem para solucionar algum problema, como eu já falei. Então, aqui um primeiro exemplo, mais aqui nessa parte aqui esquerda, é sobre uma comunidade que havia muitas pessoas desempregadas, então eles se uniram para coletar bicicletas velhas e consertar e transformar em novas bicicletas. Então, os ganhos dessa solução foi para desenvolver capacidade dessas pessoas que trabalhavam lá, que estavam sem emprego, que aprenderam a consertar bicicletas, forneceram bicicletas a um preço mais barato para a comunidade local, e também isso acabou gerando também até depois emprego para essas pessoas, que puderam até tirar renda.
Um outro exemplo aqui dessas senhoras são um grupo de senhoras de uma cidade, que não me recordo o nome, que já estavam aposentadas ou eram pensionistas, e se uniram para trabalhar juntas, desenvolver artesanatos, costuras, e também para gerar renda. Então, elas vendiam esses produtos feitos, vendiam no restaurante, e esse restaurante também fazia alimentos preparados por essas senhoras. Então, também gerou uma mobilização da comunidade, né? Então, elas também, juntas, não estavam em casa e poderiam compartilhar conhecimentos. Então, isso é muito rico, né? Então, quando pensa em pessoas idosas, é importante elas terem esse convívio, né? Então, aqui são iniciativas muito espontâneas, não estou falando que foi o design que desenvolveu, né? Aqui uma outra solução também de bairros locais que desenvolvem jardinagem, depois eles trocam os produtos cultivados, cada casa cultiva um. Então, aqui é um exemplo de uma cidade que faz várias ações, faz ações musicais, enfim. Então, aqui é só para mostrar as comunidades criativas, porque elas são grandes impulsionadoras de inovações sociais. Bom, então aqui uma síntese de comunidades criativas, que até esse esboço aqui nós fizemos para mim um artigo. Então, as comunidades criativas envolvem a sociabilidade, a colaboração, a criatividade, a comunicação e o conhecimento distribuído, né, entre as pessoas. Então, uma das definições de comunidades criativas é que elas são difusoras espontâneas de inovações sociais, pois agem de forma colaborativa e criativa, reorganizando recursos já existentes com o objetivo de resolver ou criar oportunidades para o bem comum. Então, aqui também é um ponto muito importante, que as inovações sociais não precisam desenvolver uma nova tecnologia. Eles podem adaptar soluções, então até o fator inovação não é nisso, não é criar algo novo, mas é adaptar estratégias e serviços e produtos já existentes para criar algo novo para esse contexto. Então, aqui um ponto muito importante. Então, agora, como é que o design pode trabalhar para a inovação social? Então, aqui uma definição do Manzini, que é um dos principais autores, que é italiano, assim como a Meroni. Então, aqui ele define sobre o design. Então, ele fala sobre o design, ele fala os designers, né, os que sempre criaram pontes entre a sociedade e tecnologia, mantendo seu foco principalmente em inovação técnica. Então, ele fala sobre esse modo de fazer do designer, de cruzar pontes, de relacionar técnicas e tecnologias. É necessário olhar para isso para focar em inovação social, identificar casos promissores e utilizar as sensibilidades, capacidades e habilidades do designer para projetar novos artefatos e indicar novas direções para a inovação técnica. Então, ou seja, ele identifica o designer com esse potencial de ter esse olhar mais aberto para poder contribuir para o bem comum, né, de comunidades, de organizações, enfim. Então, eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui uma outra definição essa outra autora, a Daria Cantu. Essa é uma definição até mais tangível. Então, o design, quando atua em inovações sociais, em processos de inovação social, ele pode atuar em vários pontos, em vários pontos desse processo. Pode ser tanto na pesquisa de oportunidades, pode ser interpretar necessidades sociais, ou seja, identificar quais são as necessidades de uma comunidade, como que pode ser criar soluções. Então, a construção de cenários, aqui que é o terceiro item, é muito disso, ou seja, foi pesquisado necessidades e foi criados cenários de possíveis soluções, né? Bom, pode ser facilitar iniciativas, né, a serem propostas, ou facilitar a comunicação de uma comunidade, conceber ferramentas para apoiar a visualização das estratégias, compreender a interação, entre outros. Então, aqui tem alguns exemplos dessa autora, que é sobre problemas numa comunidade local da Itália. Então, aqui eles mostram, ou seja, aqui eles trabalharam muito com a visualização dos dados, eles pesquisaram
e tornar esses dados tangíveis. Então, o designer tem esse poder de tornar esse problema visível, né, para as pessoas. Então, aqui eles coletaram opiniões de uma forma interativa, que as pessoas pudessem colaborar. Então, os problemas e as oportunidades se tornaram visíveis tanto para a comunidade local como para quem estava de fora e queria conhecer o que estava acontecendo. Então, eu não vou entrar muito nesse caso específico, eu vou entrar depois nos que eu participei. Mas é isso, é sobre conhecer problemas, tentar interpretar, fornecer ferramentas que as pessoas consigam mostrar suas opiniões. São vários pontos que o designer pode participar. Então, aqui duas abordagens que trabalham com inovação social através do design, que eu vou mostrar. Uma delas que ficou muito conhecida, que é da IDEO, que é o HCD, Human Centered Design. Então, eles trabalham com três pontos, né? Aqui já é a tradução do inglês para o português, mas o HER, que é ouvir. Então, é sobre isso. O design coleta histórias de comunidades e se inspira nessas pessoas para organizar e conduzir o campo de pesquisa, né? Então, depois o segundo ponto é criar. Então, é a parte criativa de criar soluções, ou seja, já desenvolveu uma certa empatia pelo contexto, pelas pessoas, e vai tentar com elas desenvolver protótipos para solucionar problemas que eles conseguiram compreender, que afetam essa comunidade. E o terceiro é implementar, né? Então, já pesquisou, já criou e colocou em prática, né? Pode ser um protótipo, enfim, mas essa capacidade de tangibilizar. Então, o design é uma área muito forte nisso, né? Conseguir concretizar as ideias criadas, né? Por pessoas que até nem são designers. Então, aqui também quero deixar claro que as pessoas que contribuem a essas comunidades também se tornam co-designers desse processo, né? Então, o designer não é o único que está criando. Então, aqui a metodologia que foi criada, bom, não vou entrar muito no detalhe, mas aqui esse gráfico aqui sobre o início começa aqui, parte do desejo dessa comunidade, ele passa por essas três lentes, né? Desculpa, ela tem que ser prática, tem que ser fácil de colocar em prática, tem que ser viável. Então, as soluções que nascem do Human Centered Design devem passar por essas três lentes. Então, tem que estar no meio dessas três lentes, né? Tem que ser desejáveis, praticáveis e viáveis. Um processo parte de algo mais concreto, de observações, daí passa por narrativas dessas pessoas, e daí aqui na parte da criação vê as oportunidades e temas, depois na parte da implementação, de implementar, tem aqui as soluções, e prototipagem e plano de implementação, ou seja, esse abstrato é o campo das ideias, da abertura, e depois essa parte concreta, que quando desce aqui nesse gráfico, é tornar visível, né? Então tem que ser soluções concretas, né? Não pode ser algo que não seja possível de se colocar em prática. Então, se é para colocar em prática, tem que ser algo concreto. Então, outra metodologia, que é o que eu trabalho até mais, é mais uma abordagem mesmo, que eu trabalho mais na minha investigação, tanto do mestrado como agora do doutoramento que estou terminando, é do Community Centered Design. Então, tem poucas diferenças em relação ao Human Centered Design, mas ele parte mais de problemas mesmo de uma comunidade. Então, tudo bem que o Human Centered Design também parte disso, mas o Community Center é muito mais de desenvolver esse tecido comunitário, é um pouco mais nesse sentido. Mas é muito parecido, o design tem um pouco disso, que são nomenclaturas muito parecidas, mas o que eu quero mostrar aqui nem é tanto a questão dessa nomenclatura, e porque podem ser muito parecidas, né? Mas então aqui esse esquema eu gosto muito porque ele trabalha com o co-design, de um lado, e o design empático. E aqui o Community Centered Design nasce disso. Então, o co-design é o trabalho junto com essa comunidade, que pode, e também com o design empático, ou seja, é preciso desenvolver empatia no design. Eu acho que não é só no design, é em várias profissões, né? Então, o trabalho do co-design vai estar relacionado,
muitas vezes tu vai desenvolver empatia com uma comunidade através de atividades de ecodesign, né? Então, são duas lentes que eu acho muito importantes e funcionam muito bem. É preciso entender o que essas pessoas pensam, né? Então, não é chegar com ideia. Às vezes tem designers que querem trabalhar numa comunidade e querem chegar com ideias prontas. Já vi que vocês precisam disso e daquilo. Mas não. Essa comunidade tem que partir dessa comunidade as necessidades e as oportunidades, né? Então, é muito desenvolver empatia por isso. Então, o design também pode desenvolver ferramentas para desenvolver empatia por essas pessoas, né? Então, são dois pilares muito importantes, que é criar em conjunto e a empatia. Conhecer essas pessoas e tentar se colocar no lugar delas. Então, são dois temas que eu vou entrar agora, que são soluções habilitantes e plataformas habilitantes. Bom, eu vou falar primeiro sobre soluções habilitantes. Então, eu acho que soluções habilitantes está muito associado com inovação social através do design. Então, soluções habilitantes são produtos e serviços para estimular membros de uma comunidade a cooperar para alcançar determinados resultados, através das habilidades que possuem ou regeneração de novas. Então, isso já tem muito a ver com a definição de design para inovação social que eu falei no início. Mas as soluções habilitantes são essas estratégias, todos os produtos e serviços que vão ficar disponíveis a serem criados. Ou também soluções habilitantes podem ser usadas para tornar as comunidades mais eficientes, eficazes, atraentes e replicáveis. Então, eu vou aqui alguns exemplos que eu vou falar logo na sequência, mas é muito dessa questão de fornecer recursos, pode ser o Manzini dá exemplos de soluções habilitantes que pode ser desenvolver novas formas de pagamento para facilitar o funcionamento de uma comunidade, de uma organização colaborativa, pode ser tornar mais atraente no sentido de como é que pode se expandir essa comunidade e atrair novos membros, então como é que se pode comunicar essa comunidade para que outras pessoas tenham interesse em participar, como é que eu posso criar uma estratégia que eu consiga replicar isso. Então a área do design pode participar nisso, que eu posso fazer um modelo, posso fazer uma metodologia que se torne mais fácil de replicar. Então, se tu quer replicar uma ideia em outro contexto, é muito mais fácil fornecer algo tangível, né, algo concreto, do que só falar para uma pessoa, não, se tu quer desenvolver uma horta comunitária e um sistema de solução para essa comunidade. Se a pessoa vai explicar isso para outra comunidade que também quer expandir, é muito complexo apenas com palavras, né? Então, a forma com que isso vai ser feito e o caminho que vai ser mostrado pode se tornar mais visível através do trabalho de um designer, né? Dos designers. Então, eu acho que quando eu mostrar agora os exemplos mais concretos que eu participei, vai ficar mais fácil de entender. Mas soluções habilitantes é isso, são produtos e serviços para estimular o que os membros de uma comunidade cooperem. Então, aqui alguns exemplos podem ser plataformas digitais para conectar pessoas, enfim, para funcionar de forma colaborativa. Podem ser espaços flexíveis, como startups, algo nesse sentido. Serviços logísticos, agências para a cidadania, que agem como catalisadores de novas iniciativas. Pode ser kits e ferramentas, eu acho que isso tem sido muito falado e muito criado por designers, que é ferramentas para trabalhar em co-design com comunidades, e até o meu trabalho de investigação foi muito nesse sentido, em metodologias e kits de ferramentas, para a concepção de novas estratégias, produtos e serviços. Então, kits de ferramentas que facilitem com que as pessoas trabalhem colaborativamente. Então, aqui um exemplo que foi da minha pesquisa de mestrado, que era uma comunidade em uma situação de vulnerabilidade social. Então, a ideia foi nós entrarmos nessa comunidade e, quando nós entramos, nós vimos que haviam jovens que não tinham perspectivas de emprego ou também não tinham o que fazer fora do horário escolar. Então, eles já
participavam do centro comunitário e desenvolviam só atividades recreativas, ficavam brincando. Então, quando nós entramos lá, nós percebemos que poderia se criar uma comunidade criativa ali dentro. Até futuramente criar renda a partir disso, mas não é algo obrigatório. Só o fato de criar uma sociabilidade, um conhecimento comum, conhecimento distribuído entre as pessoas, onde algumas aprendem, ensinam, enfim, isso já é uma comunidade criativa. Só essa ponte entre as pessoas. Então, para isso, a gente criou um diário de atividades que se chama Cultural Box, é uma ferramenta do design, uma técnica, né? Então, nós fizemos oficinas com jovens para desenvolver a criatividade delas. Então, aqui nós criamos algumas atividades que pediam para elas reconhecerem padrões, onde elas viam, que elas fotografassem, pudessem imaginar o que elas queriam criar para a comunidade, o que elas queriam melhorar. Então, eram atividades que elas faziam a cada semana, a cada encontro, né, que nós fazíamos. Aqui criamos plataformas digitais para as pessoas pesquisarem referências do que poderia ser feito de uma maneira acessível, né? Estampas, coisas com costura. Aqui nós fizemos uma parceria com o Banco de Resíduos da cidade, isso foi feito no sul do Brasil, em Porto Alegre. Então, esse banco de resíduos recebe resíduos de várias fábricas e às vezes resíduos não tem para onde ser descartados, né? Então, eles recebem muitos tecidos, couro, outros tipos de tecidos que eu nem sei tanto o nome. Mas então, nós fizemos essa parceria com esse banco de resíduos e levamos esses resíduos para essa comunidade. Então, não é lixo, né? São materiais ainda bons, mas são retalhos, são produtos que já não são mais usados pelas fábricas. Então, nós fizemos oficinas de ecodesign, nós ensinávamos a fazer um produto em si, ou fazer uma bolsa, ou fazer um tipo de bolsa para uma camiseta, e depois tivemos atividades mais livres, com que eles pudessem trazer ideias e criar aquilo que eles queriam, né? Então, foi muito disso, desenvolver habilidades motoras e atividades criativas comuns. Entre eles. Então, eles propunham, até os colegas sugeriam e faziam novos produtos. Então, aqui esse tabuleiro, o quarto ponto, foi um tabuleiro que nós fizemos um percurso de cada sessão. Então, até nós fizemos times, tinha 4 times, então foi mais para gerar um envolvimento e poder ver esse percurso. Então, cada encontro se aprendia alguma questão. Então, aqui é um exemplo de como é que o design conseguiu, o design se tornou isso mais concreto, né? Então, foi desde o diário que propunha atividades, né, para esses jovens, a plataforma digital, que é algo que já existia, né, o Pinterest, que foi utilizado como recurso, as oficinas, que foi muito do co-design, e o tabuleiro foi algo muito simples, né, um papel tamanho A2, que se podia anotar o que era criado a cada sessão, né? Acho que foram feitas umas 8 sessões ou 10, não me recordo bem. Então, aqui é um exemplo que, no fim, essa comunidade criativa funcionou muito durante a presença do designer, né? No caso, eu e os educadores que lá estavam, mas depois ela não seguiu muito adiante, né? Então, aqui houveram algumas falhas, eu identifiquei algumas que foi a falta do empoderamento, talvez dos educadores que trabalhavam nesse centro comunitário, que pudessem ajudar um pouco mais, né? Enfim, tiveram alguns aspectos que eu aprendi para depois melhorar no doutoramento. Então, aqui um pouco da solução habilitante. Então, ou seja, a solução habilitante é esse sistema. Então, foi desde a parceria entre a universidade, no caso fui eu como estudante, trabalhando com esses educadores que são chamados heróis locais por autores do design, que são pessoas que têm contato direto com a comunidade. Fizemos contato com esse banco de resíduos, então essa relação faz parte dessa solução habilitante. Aqui são as plataformas digitais, aqui no ponto B, o C é o trabalho em co-design, as oficinas, o tabuleiro. E também aqui, nesse último ponto, que estão os educandos, né, que são jovens,
e eles poderiam entrar em contato com outros jovens para entrar nessa comunidade criativa que poderia ser criada aqui. Então, depois do doutoramento, eu pensei em passar por um outro ponto, que são plataformas habilitantes, que é um conjunto de soluções que são capazes de suportar uma variedade de comunidades. Então, essas plataformas devem preparar para funcionar de forma autossustentável, ou seja, visa projetar o pós-design. Então, isso é um ponto muito importante entre a relação de design e inovação social. Então, o design tem que criar soluções que sejam autossustentáveis, ou seja, depois que ele sai desse contexto, que isso funcione por conta própria. Então, foi um cuidado que eu tive muito no doutoramento e eu vou mostrar para vocês agora. Então, isso é uma plataforma habilitante para a reinserção social de pessoas que cumprem pena em reclusão ou na comunidade. Eu não chamo aqui de ex-recluso e recluso, porque eu acho, eu e alguns professores me indicaram que é um nome muito estigmatizador, chamado ex-recluso, como se a pessoa fosse ser sempre um ex-recluso. Depois que ela sai, ela tem a sua vida. Então, eu chamo de pessoa que cumpriu pena. Então, eu vou contar rapidamente como é que eu entrei nesse contexto. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu conheci uma cooperativa, que é a Aproximar, é uma cooperativa de solidariedade social. Ela trabalha com 4 segmentos, um é para a educação, um é mais do sistema de justiça, que é onde eu entrei com a minha pesquisa, outro de economia e empreendedorismo, e o terceiro é envelhecimento ativo, o quarto é envelhecimento ativo. Então, quando eu conheci essa organização, eles me falaram de 2 projetos que estavam iniciando, que são cofinanciados pela União Europeia, que um deles era para desenvolver competências pessoais e também competências para favorecer a empregabilidade de pessoas que ainda estão na prisão. Então, como é que pode-se auxiliar pessoas que ainda estão na prisão a se preparar para essa saída, né? Como é que eles podem procurar emprego, como é que eles podem montar um currículo, onde é que eles podem procurar recursos da comunidade para, se eles não tiverem moradia, onde viver, né? Enfim, quais são as competências que essas pessoas têm que eles ainda não reconheceram. Então, foi um pouco disso. Esse primeiro projeto tinha essa intenção. O segundo era como é que se podia o sistema de justiça criminal de Portugal e de outros 4 países parceiros poderiam encontrar organizações da sociedade civil para trabalhar de forma colaborativa, né? Então, ou seja, como é que o sistema de justiça consegue desenvolver estratégias para que a sociedade consiga ajudar mais nessa inclusão dessas pessoas que saem da prisão. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre isso. Então, minha pesquisa, minha investigação esteve muito nisso, em como desenvolver as competências de pessoas que estão na prisão e como que o sistema de justiça pode desenvolver estratégias para ajudar mais isso. Então, ou seja, são soluções habilitantes, né, que vão formar uma plataforma. Então, aqui eu usei uma metodologia que se chama investigação-ação. Essa investigação-ação, um autor que usa ela é o Stringer, é um dos que eu uso como base. Então, ele trabalha com esses... a metodologia passa por observar, refletir e agir. Ou seja, ele observa o contexto, que tem muito a ver com isso que eu falei das comunidades criativas, que nem o Human Centered Design, a metodologia, que é entender o contexto, desenvolver empatia por isso, né, tentar entender. O segundo ponto, refletir, é muito sobre análise e síntese do que pode ser feito, ou seja, ter uma observação do contexto, o que vai poder ser feito, e agir quais são as estratégias que vão ser feitas para implementar isso que foi planeado, né? Então, o planeamento também está dentro do agir. Então, como é um sistema muito abrangente, os 2 primeiros eu separei em 3 ciclos, cada um são atores diferentes que participaram. O primeiro foi com pessoas cumprindo pena em reclusão, foi no estabelecimento prisional de Sintra.
Nessa altura, eu não trabalhava na Proximar ainda, nessa cooperativa, eu era voluntário. Depois eu fui contratado, um ano depois, porque eles perceberam a importância do design para colaborar nesses projetos, e também porque surgiu uma demanda também para trabalhar com design gráfico. Então, o primeiro ciclo foi isso, trabalhar com pessoas ainda na prisão, desenvolver essas competências, que eu vou explicar logo mais com mais detalhe. O segundo foi com o Sistema de Justiça Criminal de Portugal. Aqui é a DGRSP, é o principal representante, um dos. E o terceiro ciclo, ele surgiu como resultado do segundo ciclo. Então, o Sistema de Justiça Criminal, a DGRSP, nós desenvolvemos em co-design uma terceira solução habilitante, né? Que era desenvolver um programa para formadores para trabalhar com pessoas cumprindo pena na comunidade. Então, aqui no segundo ciclo, eles identificaram os jovens de 16 até 30 anos como um grupo muito problemático, que eles estão cumprindo pena na comunidade e precisam desenvolver competências pessoais e precisam conseguir emprego também, né? Eles precisam se inserir na sociedade, ou precisam estar inseridos, né? Então, a empregabilidade é um fator muito importante para isso, né? Então, a ideia foi criar um programa de formação que capacitasse formadores a trabalhar com esse público. Então, o conhecimento aqui não ficaria só dentro da Proximar, mas também dentro também de outros educadores, né, que pudessem trabalhar, ou seja, pudessem trabalhar não só aqui em Lisboa, mas também no Porto, em Paços Ferreira, em Coimbra, enfim. Então, é expandir esse conhecimento para outros formadores. Então, aqui eu vou explicar agora cada um desses 3 ciclos e como é que o design ajudou, né, contribuiu para tangibilizar essa grande plataforma. Então, aqui foi o passaporte para empregabilidade. Ele foi cofinanciado pela União Europeia, né? Então, depois disso, ele vai virar um serviço a ser ofertado pela Proximar. Então, foi desenvolvido um kit de ferramentas que tem 5 categorias. Um é para desenvolver a criatividade dessas pessoas, para autoconhecimento, o outro é para descobrir cursos humanitários. Acho que o quarto é como desenvolver um currículo, como se comportar no emprego. Então, ele não é só um kit de ferramentas, ele foi um programa de formação. Então, nós fizemos 8 sessões desse EP de Sintra. Participou eu e uma das gestoras da Proximar, que é a Rita. Nós fomos no estabelecimento prisional de Sintra e dividimos em cada sessão, nós utilizávamos algumas ferramentas. Então, também teve algumas atividades que foram muito positivas, demonstrar os recursos da comunidade. Outras foram mais criativas, de analisar o contexto dessas pessoas. Bom, aqui algumas atividades, como é que foram feitas. Aqui, uma delas foi, nós utilizamos o Lego Prototyping. Nós propunhamos um desafio, eles tinham que fazer. Então, aqui o mapa do caminho também é uma ferramenta que já existe de design e nós adaptamos para a necessidade deles. Então, o que eles poderiam fazer antes da prisão, ainda na prisão, né? O que eles poderiam planear, ou seja, poderiam falar com a família para atualizar alguma licença para viver em Portugal, que eles não tinham ainda ou havia caducado, poderiam já começar a procurar emprego. Então, aqui, quando eles saíssem da prisão, o que eles poderiam fazer na primeira semana? Poderiam procurar uma moradia, procurar apoio de algum familiar, enfim, nós temos várias ferramentas mesmo, foram cerca de 20 ferramentas. Então, aqui era muito para colocar as ideias no papel, né? Então, isso foi muito importante porque esse kit de ferramentas, esse baralho, foi para o formador utilizar, né? Então, ou seja, aqui já é uma iniciativa de tornar isso replicável, né? Então, se outra organização quiser utilizar essa metodologia, ele pode usar essa caixinha de ferramentas e montar uma metodologia, ou seja, na seção 1 eu vou trabalhar com essas ferramentas, na seção 2 com essas, e esses papéis de tamanho A3 e A4 foi para as pessoas em reclusão eles preencherem, né? Então, aqui foi uma análise SWOT que nós focamos nas necessidades, oportunidades da própria pessoa, né? Então, aqui são papéis que eles pudessem preencher
e ficassem com eles. Então, eles poderiam botar aquilo como meta e para poder se recordar, né? Então, foi muito nisso, de poder... Eles mesmos pediram para ter com eles esses materiais. Bom, então nem vou entrar muito em detalhes, mas tivemos algumas ferramentas aqui também de quebra-gelo. Para tentar conhecer eles, a gente fez um jogo de crachás, que tinha imagens de alguns animais, era para identificar qualidades daqueles animais que eles se reconhecessem. Então, isso ajudou a desenvolver empatia, a reconhecer como é que eles se enxergavam. Tiveram várias ferramentas mesmo. Então, a solução habilitante aqui, o passaporte, não é só esse material impresso, mas é todo o curso de formação que foi feito, né? Então, isso foi uma solução criada. Bom, aqui a segunda solução habilitante foi também uma metodologia para envolvimento comunitário. Então, aqui nós fizemos reuniões com pessoas do sistema de justiça, desenvolvemos cerca de 24 ferramentas técnicas focadas na problemática do sistema de justiça. Então, era identificar, a primeira etapa dessa metodologia, identificar, mapear necessidades, depois também identificar atores que pudessem ajudar eles, que organizações poderiam contribuir para essa problemática, que é reinserir a pessoa que cumpre pena ou que já cumpriu. Então, até essa metodologia a gente se baseou por um livro que é Universal Methods, só que as etapas são distintas dessa nossa. Nós criamos aqui uma nova, mas é muito parecido. Então, aqui o designer pode fazer isso, adaptar ferramentas, não é copiar. Nós criamos algo novo, utilizamos ferramentas e adaptamos, né? Então, essa configuração é uma criação, né? Mas a gente sempre cita os autores que utilizamos como base. Então, aqui foi a metodologia explorada. Então, em cada uma das sessões, nós passávamos por essa etapa dessa metodologia. Então, aqui nós utilizamos até o formato de Double Diamond, que é um modelo já criado. Parte de uma parte exploratória, de mapear e criar, depois identificar e classificar, é algo mais de organizar e sintetizar. Depois desenvolver, que é criar estratégias, implementar as ideias, mais uma vez concretizar, e depois avaliar e reportar, ou seja, foi ver o que deu certo nesse processo. Então, aqui alguns registros das ferramentas utilizadas. Participou das sessões nós, profissionais da Aproximar, e também profissionais da DGRSP. Então, aqui mapeamos stakeholders, quais são as cooperativas ou organizações privadas, organizações do Estado, né, que poderiam contribuir. Então, aqui a gente identificou qual que era o poder delas, como é que elas poderiam ajudar mais. Que era outra ferramenta, que era cruzar necessidades que eles tinham e possíveis recursos, né? Então foi bem interessante. Então aqui como resultado foi o terceiro ciclo, né? Que foi, eles identificaram que a Aproximar poderia ser uma parceira a desenvolver esse novo curso, um curso de formação para formar formadores. Então nós aproveitamos algumas ferramentas já criadas no passaporte para empregabilidade, desenvolveu algumas atividades focadas também em empreendedorismo, que alguns participantes do primeiro ciclo do passaporte sentiram falta e pediram, tem interesse por isso, por aquilo. Então, nós melhoramos o programa com base na pesquisa, né? Então, toda essa pesquisa é uma aprendizagem, né? Então, nós vamos melhorando aos poucos. Então, aqui as sessões tiveram que ser online, em função da pandemia, né? Mas foi muito interessante porque puderam participar profissionais de várias... participaram profissionais da DGSP, que trabalham com a reinserção dessas pessoas. Então, participaram profissionais de todo o país. Então, foi muito interessante. Por mais que a gente não pudesse testar as ferramentas juntos, em papel, por escrito, nós tivemos que fazer em PowerPoint. Fizemos pelo Zoom e dividia assim, em salas, as pessoas partilhavam suas ideias e criavam juntos, e uma pessoa ia lá e preenchia em PowerPoint, depois havia uma partilha. Então foi muito interessante. Esse curso também tem uma vertente síncrona,
desculpa, assíncrona, que foi uma multimédia que nós desenvolvemos, que era sobre o sistema de justiça, que eles não precisaram fazer, porque já conheciam. Depois teve como motivar esses jovens. Então, é tudo baseado em teorias, né, enfim, que nós estudamos para passar para esses profissionais, né, de como promover a motivação dos formandos. Então, fala-se muito em educação para a vida, né. Então, não vou entrar muito em detalhes, logicamente, pelo tempo. Então, aqui, o resultado de toda essa pesquisa foi essa plataforma, essa configuração. Então, ou seja, a plataforma é esse conjunto de soluções, né? Então, não tem só soluções que foram essas 3 soluções que eu falei, mas também outras. Então, aqui, número 1 é o Passaporte, né, que é um curso para pessoas que estão em reclusão, né, desenvolvimento das competências delas. Aqui no número 2 é um outro programa que está sendo desenvolvido através do cofinanciamento da União Europeia, que depois que acabar esse cofinanciamento deverá virar um serviço a ser ofertado para o sistema de justiça, né, para o meio prisional, que é desenvolver competências digitais e de programação para pessoas em reclusão. Ou seja, a programação é uma das profissões que está crescendo cada vez mais, então a ideia é ensinar isso para as pessoas ainda na prisão. Esse projeto, em função também da pandemia, ainda não foi implementado, deverá ser ao longo de 2021. Então, é um componente, né? Ou seja, já está habilitando as pessoas a uma competência que eles podem depois trabalhar fora, quando estiverem em liberdade, né? Uma terceira solução aqui é um programa já feito pela Aproximar, que é um curso de formação para voluntários em meio prisional. Ou seja, aqui é muito forte aqui em Portugal a questão do voluntariado. Então, se uma pessoa quer trabalhar como voluntário dentro da prisão, ele pode fazer esse curso na Aproximar, que ensina como é que funciona o sistema de justiça, alguns riscos de trabalhar com pessoas em reclusão, conhecer o perfil dessas pessoas. Enfim, esse curso tem vários módulos que são muito importantes. Eu mesmo fiz esse curso logo que eu entrei na Aproximar como voluntário, e foi muito interessante para a minha pesquisa porque eu conheci um pouco mais o contexto, né? Então aqui também ele já está melhorando esse programa, porque agora também vai ter um curso de gestão de voluntariado, que também eu não vou entrar em detalhes, mas também é um componente, porque, ou seja, aqui eu mostro vários pontos de contato com esse problema. Então aqui eu não falei, mas isso aqui tudo é em contexto prisional, está aqui no topo escrito em contexto prisional. Então aqui, entre o contexto prisional e fora da comunidade, também entraria essa metodologia que eu falei, foi o segundo ciclo, que é o trabalho com o sistema de justiça criminal, que é uma metodologia para eles desenvolverem estratégias para conseguir reinserir a pessoa em reclusão, né? Então, foi o projeto MOB, né? Ele deverá virar um serviço, esse projeto já acabou, mas a metodologia já foi criada, como eu mostrei para vocês, e ela foi muito bem avaliada. Então, a ideia é que essa metodologia seja sempre explorada em outras, ela foi feita em 3 municípios, poderá ser feita em outras e gerar outras soluções para outros contextos, né? Então, aqui é outro pilar dessa plataforma. Um quarto ponto é a formação Cheque Emprego, que foi o terceiro ciclo da pesquisa, como eu mostrei. Então, é capacitar formadores a trabalhar com esses jovens, que nós fizemos nessa formação, ou também pode ser feita já diretamente com jovens, né? Então, essa formação nós podemos ofertar para os jovens na Aproximar, ou os próprios profissionais podem ofertar nos seus municípios. Esse aqui foi o 5º ponto. O 6º ponto é o programa de mentoria. E o 7º ponto é o GIP, que é o Gabinete de Inserção Profissional Pêndulo, ou seja, Aproximar possui esse gabinete, que ele é vinculado ao IFP. Então, ou seja, a pessoa que sai da prisão ou que já cumpriu uma pena, ele pode procurar o gabinete para procurar emprego, né, o Gabinete de Inserção Profissional. Então, o facilitador do GIP, que fica dentro da Aproximar, eu esqueci de falar que a Aproximar fica em Alfragide, na Amador.
Então, esse profissional deverá ajudar essa pessoa a procurar emprego, vai oferecer vagas, vai ajudar a fazer um currículo, enfim. E esse programa de mentoria que eles estão associados, ou seja, se essa pessoa que cumpre o PENA quiser um acompanhamento mais pessoal e quer desenvolver competências pessoais, ele pode ter um mentor, ou seja, uma pessoa que vai fornecer apoio voluntário e vai acompanhar essa pessoa, vai entender as necessidades dela e vai ajudar ela. É um serviço gratuito. As pessoas que trabalham na Aproximar participam desse curso de formação para ser mentores, elas estão aptas. E também já existem várias pessoas que já estão aptas a serem mentores, que participaram do curso de formação. Então, é um contato. Então, o gabinete encaminha um mentor para essa pessoa. Ele vê qual pessoa está mais apta a suprir as necessidades dessa pessoa. Qual o perfil de mentor mais próprio, mais apropriado para esse mentorado. O oitavo ponto aqui são outros programas que são desenvolvidos pela Aproximar e são financiados pela União Europeia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são outros programas que estão para surgir, né? Então está em aberto. E aqui são outros serviços em prevenção secundária, que nós chamamos. Esses todos são prevenção terciárias, que eu falei primeiro, que são já envolvidos com crime, enfim. Esse aqui é para prevenir o crime. Então tem alguns programas aqui que é o Co-Happiness, que é um programa para prevenir abusos e maus tratos na infância. Então são programas que são feitos, é um programa de formação para desenvolver competências dos professores para identificar abusos e maus tratos, ou educadores ou até a comunidade, vizinhos. Então esse curso ele é gratuito agora, mas deverá ser um serviço depois. Então, ou seja, tem vários pontos aqui que eles visam prevenir o crime, né? Ou seja, tem um aqui que é para envolver os adolescentes a estudarem, a diminuir a fuga desses alunos, né? E tentar envolver eles mais. Aqui tem o EduPris, que é Educação e Informação para promover a inclusão de valores comuns de justiça para menores e jovens adultos. Tem um aqui que é desenvolver atividades físicas para jovens em situação de vulnerabilidade. Então, são medidas para prevenir a criminalidade, né? Ou seja, também é muito parecido com aquela solução que eu desenvolvi lá no mestrado daquela comunidade criativa. Então, aquilo já foram medidas para tentar envolver os jovens a desenvolver iniciativas não associadas ao crime, né? Então, são atividades de colaboração, né? Tem um aqui que é para fornecer mentoria para pais, envolver os pais na educação, na vida escolar da criança. Então, essa aqui foi a plataforma, então, ou seja, foi um conjunto de soluções habilitantes. E essas soluções habilitantes existem vários produtos e serviços dentro delas. Então, ou seja, tem uma formação aqui que tem um kit de ferramentas, tem uma metodologia, tem um curso de formação online. Então, são todos esses componentes que formam uma solução habilitante e esse conjunto forma a plataforma. Então, basicamente é isso que a minha pesquisa está estruturada. Então, aqui, para concluir, enquanto ainda temos tempo, já estamos nos prolongando, mas então, quais são as contribuições do design para a inovação social? Então, um primeiro ponto é criar estratégias para estimular a criatividade, comunicação e colaboração de pessoas, de atores de uma comunidade. O segundo pode ser criar formas mais atrativas e acessíveis, né? Ou seja, esses kits, essas metodologias que as pessoas consigam ver e tenham interesse em desenvolver. Um terceiro ponto pode ser ajudar a compreender as necessidades e interesses. Então, por exemplo, esse projeto MOB, que foi trabalhar com o sistema de justiça, está muito ligado a esse ponto. Então, foi compreender as necessidades e o que pode ser melhorado a partir dali. Aqui a importância da empatia do co-designer, né? Trabalhar junto com essas pessoas. Tornar as estratégias visíveis, né? Tangíveis, ou seja, essa plataforma tornou a estratégia visível, né? Todo mundo, até a própria Aproximar conseguiu ver o leque de soluções que estão interligadas, né? Então, essas soluções não estão desconectadas, elas trabalham em conjunto. Então, isso aqui tornou visível, né?
E agora, considerações finais que eu tenho aprendido com o processo todo que eu tenho desenvolvido, né? Tanto da pesquisa quanto profissionalmente, né? Então, eu aprendi que ninguém faz nada sozinho. Então, se tu és um designer e quer entrar nesse contexto, é muito importante procurar organizações que já trabalhem com isso, né? Então, ou seja, para mim foi muito rico e muito mais acessível entrar no contexto criminal, porque eu procurei uma cooperativa que já trabalhava nesse contexto. Então, se eu fosse procurar fazer algo sozinho, eu entrar no sistema seria complicado. Talvez o sistema nem entenderia o que eu queria fazer. Eu não teria um reconhecimento, eu não tenho, não sei, as pessoas não conhecem do meu trabalho, né? Então é muito mais fácil porque essa cooperativa já tem um trabalho por trás, né? Então tem esse reconhecimento. Então aqui também fala sobre a interação com não designers. Então eu trabalho na Aproximar hoje com psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, criminólogos, pessoas do RH, enfim, tem economistas, tem um leque muito grande mesmo de competências e nós trabalhamos juntos para desenvolver essas ferramentas, né? Então eu não crio sozinho, tem muitas ferramentas que eu crio e convido eles para criar junto ou para avaliar e dar o seu ponto de vista, né? Então tem ferramentas que às vezes nem surgem do design, mas às vezes de outras áreas sociais, né? Enfim, então esse co-design é muito importante ter visões de não designers para até ter mais chances de inovações, né? Então aqui eu destaco o apoio às ONGs cooperativas e lembro aqui os juramentos da profissão de design, né, que é dar atenção para problemáticas sociais. Então muitas vezes essas cooperativas não têm quem ajude-as a tornar essas estratégias visíveis. Então eu vejo que o design é muito importante para isso, né? A área do design, a profissão, é muito importante para fortalecer, né? Tornar mais acessível para elas conseguirem trabalhar com esses contextos, né? Então aqui o designer pode entrar em vários setores, não precisa entrar no processo como um todo. Eu acabo participando do processo como um todo, geralmente, mas o designer pode trabalhar na tangibilização, pode ser só criar esse toolkit, enfim. Então aqui o apoio às cooperativas eu vejo que é um caminho muito grande, muito rico. Eu acho que o designer pode contribuir ainda mais para a sociedade, né? Não que em outras áreas não contribua, mas eu acho que é não sei, um lado que pode ser mais chamado a atenção, né? Um público pode ser mais trabalhado. Um terceiro ponto é sobre processo de inovação. Por mais que a gente olhe para esse sistema todo e ache que sejam mudanças muito pequenas, elas são significativas, né? Esse passaporte para empregabilidade, por exemplo, ele é um kit e é um programa de informação. Pode ser algo pequeno, pode não gerar uma mudança muito grande, mas já foi percebido como uma importante estratégia que vem a ser replicada em outros contextos. É um programa que está fazendo muito sucesso, ele vai ser implementado em outros estabelecimentos profissionais. Então, ou seja, até uma mudança pode ser, ou seja, de uma pessoa que cumpriu pena e conseguiu emprego. Digamos que 2, 3 pessoas conseguiram ser impactadas por esse programa. Já é uma mudança muito boa, eu considero uma mudança muito boa, porque já ajudou na melhoria da vida de uma pessoa, enfim. Então, também já ajudou ela a não voltar para a criminalidade. Então, isso já é uma mudança muito boa. E quarto ponto, que eu já comentei, que é experimentar outras áreas, ou seja, o design pode estudar parte da criminologia, áreas sociais, enfim. A importância do designer estudar outras áreas de conhecimento. Acho que vai favorecer o crescimento tanto pessoal como profissional e vai ajudar a ter um trabalho mais consistente, né? Quando a gente consegue cruzar outras áreas. Bom, por fim, aqui são algumas referências. Acho que não sei se é muito fácil de como é que isso pode se tornar acessível para os alunos que vão assistir a esse curso, mas aqui é possível ver os autores e os nomes das bibliografias.
Então, aqui fica o meu muito obrigado. Desculpa um pouco a pressa, eram muitas informações para serem mencionadas, né? Então, agradeço pela atenção. Deixo aqui o meu contato, que é caiomarcelo.mo@gmail.com, e o site da Aproximar, para quem tiver interesse, que é onde eu trabalho hoje, aproximar.pt. Então, eu agradeço pela vossa atenção e espero que essa apresentação tenha ajudado a quem tem interesse por essa área. Enfim, então eu também estou aberto para quem quiser discutir algum tema, quiser trocar alguma ideia. Enfim, é isso. Muito obrigado.